Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças ao nosso bom Deus, né? Bom, hoje nós teremos uma rápida revisão de português, mas antes eu quero deixar alguns recados aqui para vocês, ok? Primeiro recado, eu estou percebendo que nem todos os alunos estão conseguindo me enviar fotos. E eu fui observando com o passar do tempo, aprendendo assim como vocês, que eu tinha um problema quanto ao envio de fotos. Isso acabava travando muito meu celular, dificultava eu receber outros arquivos e outras coisas que eu tenho de muito importante. Então eu não tenho só o grupo do 5º ano para receber coisas importantes. Eu tenho, por exemplo, da minha pós-graduação, que eu recebo tudo pelo celular. Então, o que eu estive analisando? Eu vou estipular aqui 2 dias para vocês me enviarem as fotos, tá? Por quê? Justamente para não sobrecarregar o meu celular. E essas fotos, esses arquivos que eu mando no grupo, eu tenho que ir mandando e 2, 3 dias depois eu tenho que apagar. Então, toda sexta e toda segunda-feira, vocês irão me mandar a foto, todas as fotos das atividades da semana, tá? Então, chegou sexta-feira, bate fotos e me mandam dessas atividades que realizaram durante a semana. Ah, mas sexta-feira esqueceu, vai me mandar sábado? Vai me mandar no domingo? Não, porque final de semana eu estou me dedicando à minha família, à minha folga, né? E então, não mandei sexta, então na segunda-feira bate as fotos, todas das atividades que foram realizadas durante a semana, e aí na segunda-feira me manda. Na terça-feira, quando vocês têm o dia de inglês, o que a Prof. Axa vai fazer na terça-feira? Conferir, checar todas essas fotos, ver os alunos que estão fazendo ou que ainda não me mandaram, vou entrar em contato com esses alunos, vou registrar, vou anotar e vou organizar isso. Por quê? Porque eu estou percebendo que existem alguns quantos alunos que se distanciaram, né? Eu deixei um pouco assim para ver como é que ia suceder e eu vi que teve alunos quantos que se distanciaram, não me mandaram mais fotos, estão me mandando as respostas incompletas, né? Então eu vou estar assim acompanhando bem de perto essa situação. Segunda coisa, não precisa tirar 5 fotos da matéria de português. Não, tá? 2 fotos de cada matéria vai estar bem, né? Uma foto daquela atividade que foi feita, né? De cada atividade que foi feita já vai estar bom. Terceira coisa, caprichem na letra. Tô percebendo que muitos não estão fazendo a letra, escrevendo conforme o seu potencial, como vocês faziam na sala. Vocês podem caprichar mais. Quarta coisa, cuidado com a organização do caderno. Tô de olho, hein? Eu vou pegar o caderno de vocês, eu estou me organizando ainda, mas esse trimestre eu vou pegar o caderno de vocês, vou olhar um por um. Então, cuidado com a organização, tá bom? Então é isso, crianças. Eu vou pegar o caderno e ainda estou analisando se tiver tempo nesse trimestre, eu ainda vou pegar a apostila para olhar como é que vocês estão respondendo, tá? Então eu vou cobrar um pouquinho mais, vocês já sabem agora qual que é o nosso ritmo, né? Vou cobrar no sentido da organização, do capricho, que isso é essencial para um 5º ano que vai para um 6º ano. Tá? Lembrando que qualquer dificuldade vocês me procurem no privado. Percebi também que tem poucos alunos me procurando no privado e essa é a minha dúvida. Se tem poucos alunos me procurando no privado porque estão entendendo tudo, que isso é raro acontecer, tá? O aluno ele nunca vai entender 100%.
né? Ele vai sim ter algumas dúvidas. Ou se é porque realmente se distanciaram, estão desanimados. Então eu só sei aquilo que vocês me contam. O que vocês não me contarem, relatarem, fazerem observações, eu não tenho como saber, tá bom? Mas então, chega de recados e vamos à nossa aula de revisão de português? Então tá, vem comigo que já vamos começar. Então, aqui nós temos a nossa revisão de português, que é esses tópicos aqui que eu irei abordar. É bem verdade que a prof escreveu parecendo que está subindo uma ladeira, mas é isso aí, gente. Eu já tentei mais vezes escrever retinho e eu não consegui. É algo que eu não consigo, tá bom? Mas vamos então esclarecer esses tópicos aí, tá bom? Revisão de português, o que é crônica? Vamos começar com isso. O que é crônica? Então, antes de dizer o que é crônica, eu quero fazer um lembrete aqui de alguns textos que a gente já estudou. Eu já falei com vocês que nós temos diferentes tipos de textos para usar em diferentes situações. A mesma forma que eu escrevo um poema não é a mesma forma que eu escrevo um bilhete. E são situações diferentes. Porque a intenção é outra, as intenções são diferentes e as situações também são diferentes. Nós aprendemos sobre como se faz um cartaz, né? Cartaz é um tipo de texto, porque texto é tudo aquilo que vai me trazer uma mensagem. Isso pode ser um texto verbal, ou seja, um texto escrito, ou um texto não verbal, quando a gente utiliza imagens. Mas, por exemplo, uma pintura, um desenho, ele vai ser um texto também, um tipo de texto não verbal. Mas por quê? Porque ele está me trazendo uma mensagem, ele está me trazendo algo, algum significado, ok? Então nós vimos que cartaz é um tipo de texto, sim. Né? Deve ter um título centralizado, que chame a atenção, um título curto. O cartaz não pode se encher de imagens e escritas. Ele tem o objetivo de anunciar algo, de avisar sobre algo e também de protesto, tá? Nós vimos também a respeito do resumo. O que é o resumo? O resumo nada mais é do que você escrever as principais ideias de um livro, de uma videoaula, de um filme ou de um texto que o professor deu para que você leia. Então você vai ler mais de uma vez aquilo, vai sublinhar o que é mais importante, né, o que é principal, e você vai reescrever só aquelas principais ideias, como vocês fizeram no primeiro trimestre. Lembra da videoaula? Foi um resumo, ou seja, você vai pegar aquilo que é principal, o que é mais importante e colocar em forma de texto. Claro que que essas ideias principais, né, elas estejam articuladas, estejam combinando dentro do texto para que se faça sentido para quem vai ler, né? Então, nós temos o resumo. Nós também tivemos os textos instrucionais, um grupão aí grande, né? Que os textos instrucionais, ele tem o objetivo de instruir, ensinar algo ou ensinar alguma coisa ou chegar em algum lugar. Então, nós temos aí as receitas culinárias, que ensina a fazer algo. Nós temos aí a receita médica, que nos ensina como tomar o remédio. Nós temos aí os manuais de instruções, guias turísticos, enfim. E agora nós chegamos nas crônicas, né? As crônicas é um tipo de texto também que tem suas próprias características, tá? A crônica é um texto curto, linguagem fácil, uma linguagem acessível, é característica desse texto.
poucos personagens, tá bom? E ela acontece num determinado espaço, né? Em um determinado lugar. E a crônica, existe 3 tipos de crônica. A crônica jornalística, que é aquela crônica que são histórias, porque crônicas são histórias, né? Textos curtos, mas que têm histórias. A crônica jornalística, ela é a crônica que são histórias atuais que vão se basear em assuntos que nos faz refletir, assuntos do dia a dia, porque a crônica, ela também pode sim ter uma base em fatos reais, coisas reais que acontecem no dia a dia, ou não, mas geralmente ela vai ter uma base em fatos reais, principalmente as crônicas jornalísticas, para que faça a pessoa pensar. Nós temos a crônica humorística e nós temos aí uma crônica muito legal. Eu quero ver se eu consigo trabalhar com vocês, não sei, porque a gente precisa terminar a apostila, que é um exemplo disso, A Velha Contrabandista. É uma crônica bem legal, tem sim baseados em situações também do dia a dia, mas é uma crônica que nos faz rir, né? Uma história engraçada, que ela serve também para entreter o leitor, né? Para o leitor se divertir. E nós temos a crônica histórica, que é a crônica que é um texto que acontece e vai falar sobre um determinado espaço e um determinado lugar. Um exemplo de crônica que vocês leram e tem na apostila é a crônica Peixada, né? E essa crônica muito legal, eu achei bem interessante, porque nessa crônica, o que a gente vai ver? A gente vai abordar, a crônica está abordando situações do dia a dia. É real uma escola? É real os alunos? São reais, os alunos existem, a professora também. E os temas nos fazem refletir, porque os temas que essa crônica traz, dá pra gente trabalhar um monte de coisa. Mas dentre essas coisas eu quero destacar para vocês 2 coisas que essa crônica traz aqui. Primeiro é o bullying. O bullying. O bullying, bem relatado na crônica, né? O que acontece? Você percebe aí a gozação, a gente percebe que constrange, né, o aluno que chega, porque ele fala: ai, prof, me desculpe, é porque meu pai estava na sinaleira e pechou. Ele estava na sinaleira e pechou, né? E ali os alunos riem e fazem algazarra. O bullying, gente, não é legal, não é algo normal e a gente precisa combater isso, porque o bullying é uma prática, sim, de violência psicológica, né, a verbal, violência muitas vezes física, e a gente não deve tolerar isso de maneira alguma e de hipótese alguma. Vocês sabem que eu converso muito com vocês. E o respeito pelo colega. A gente já estudou que existe os dialetos brasileiros. Cada pessoa fala conforme o grupo que pertence, a região que pertence. E o Brasil não fala 100% igual, tem seus dialetos. Eu, por exemplo, vocês sabem que eu sou do Nordeste, mas se eu começar a falar com vocês como eu falo com os meus amigos, com a minha família que está lá no Nordeste, vocês não vão entender. Porque é muita diferença mesmo. Então, a gente precisa respeitar o outro, precisa respeitar as vivências do outro. Por que o outro tem que ser igual a mim em tudo? Por que o diferente eu vou ridicularizar? Isso fique para vocês pensarem, porque o bullying não deve ser tolerado de hipótese alguma. Por quê? Porque bullying é uma ação, são comportamentos que têm a intenção de constranger a pessoa, de humilhar e de violentar as pessoas.
E por mais que seja por palavras, a pessoa não se sente bem, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente exposta. E a gente tem que respeitar as pessoas como nós gostaríamos de ser respeitados. Nós temos que respeitar as pessoas como nós gostaríamos de ser respeitados. Pensem nisso. E o bullying ele vai ter 3 características. A primeira característica é o quê? É que para ser bullying, ele vai ser algo repetitivo. E isso a gente viu na crônica, né? Não acontece uma vez, porque a pessoa pode até, sem se dar conta, fazer o bullying. Mas aí o colega que está do lado, por isso que a gente não deve admitir, dizer, colega, você fez mal, você errou, você fez bullying. Daí o colega, realmente, eu fiz? Então desculpa. E aí não fazer mais. Agora, para se caracterizar como bullying, ele tem que ser algo repetitivo, tem que ser o quê? Intencional. A pessoa faz de propósito. A pessoa faz para incomodar. E a terceira coisa é que quem pratica o bullying se acha numa posição mais forte. E às vezes até mais forte do que a vítima. Tá? Então vocês precisam identificar isso e como turma, como pessoa, eu espero que vocês não tolerem isso, porque já dizia minha avó, quem cala, consente. Se a gente cala diante do que é errado, a gente está concordando também. Entenderam? Então, como eu falei, essa crônica dá pra gente pensar em várias coisas, mas outra questão que está assim, que é parecido com bullying, e é uma forma de preconceito também, é o preconceito linguístico, ou o preconceito sociolinguístico, pessoal. E aqui eu quero falar com vocês bastante sobre isso, porque eu vejo muito isso. Principalmente com as pessoas que são de fora, é mais fácil da gente perceber, porque a gente é de fora. Né? Então, assim, o preconceito sociolinguístico é quando as pessoas têm preconceito, quando tem uma atitude que não é acolhedora, diante de pessoas que estão falando diferente de quem está julgando. São pessoas que falam não de acordo com a língua padrão do português. São pessoas que vão falar de acordo com o grupo a qual pertence ou de acordo com a região geográfica a qual pertencem, né? E a gente viu bastante isso na apostila. E aí muitas vezes as pessoas têm preconceito. Prof, não tem. Olha, vamos observar a forma, as nossas atitudes, a nossa postura, que a gente vai encontrar coisas que comprovam, talvez, que temos um certo preconceito, sim. Todos nós, em algum momento, já tivemos preconceito. Todos nós, em algum momento, já tivemos ou temos preconceito. Isso é uma coisa que acontece, mas a gente precisa se vigiar e se trabalhar nisso. Por exemplo, quando eu ouço um nordestino falando, qual é a imagem que eu tenho desse nordestino? Que ele não tem estudo? Que ele é burro? Né? Eu já ouvi muito isso. Qual é a imagem que eu tenho quando eu vejo uma pessoa do Amazonas, da região norte, falando? Qual é a imagem que eu tenho em mim, para mim, dessas pessoas que são dessa região norte? Eu dou risada quando essas pessoas falam? Eu tento imitar essas pessoas quando falam? Eu vou falar de mim porque eu sei de mim, mas eu já vi muito, inclusive alunos meus, imitando a forma como eu falo, o meu sotaque. E isso é chato. É chato porque eu sou de outro lugar, eu tenho minhas raízes em outro lugar. Embora eu já perdi muito o sotaque. E eu quero ser respeitada por isso. Assim como vocês. Assim como vocês, por exemplo, eu percebo que vocês aqui falam muito T, o D, né? Diferente, leite, carroça, vocês puxam muito R, né?
Isso em outra região do Brasil uma coisa assim, é uma diferença que a gente ouve e identifica de maneira bem clara. Mas vocês estão errados com isso? Não, porque isso vocês estão falando de acordo com a região de vocês. E a região vai dizer as características de vocês, diz a identidade e a história de vocês. E vocês não podem ser discriminados pela história que vocês têm, da cultura, da região. Porque a língua que nós falamos, ela também é história. Ela também é a nossa identidade. Assim como ninguém precisa passar por esse constrangimento. Então, quando vocês verem alguém falando algo diferente, você pode até perguntar: ô fulano, olha, eu não conheço essa palavra, o que significa isso? A pessoa vai te responder, não é ofensa. Mas não imitem, não fiquem rindo da pessoa, não tenham uma imagem, mesmo que você não fale nada para outra pessoa, procure não ter uma imagem preconceituosa dessa língua e de quem está falando, tá? Porque como eu já falei para vocês, hoje em dia nós temos muitos autores que falam e defendem. Hoje em dia nós temos uma visão do português brasileiro diferente do que há 10, 15, 20 anos atrás. 10 anos atrás não digo, mas 20, 30 anos atrás. O português hoje, nós vemos a funcionalidade da língua. Para cada situação, nós usamos a língua de acordo com uma situação, de acordo com um objetivo. Se eu estou num ambiente formal, como uma escola, como uma prefeitura, eu vou falar a língua padrão. Agora, se eu estou entre os meus amigos, eu vou falar a língua informal, ou seja, aquela língua que eu aprendo no dia a dia, inclusive as gírias, tá? Eu, Prof. Axa, quando eu estou com os meus amigos, eu falo gírias. Por quê? Porque eu estou num ambiente, em uma situação que me permite isso. Agora, para eu escrever os meus trabalhos acadêmicos, eu não uso gíria, nem posso usar gíria. Por quê? Porque aquela situação do meu trabalho acadêmico é uma situação formal, então vai me exigir uma língua formal, ou seja, aquela língua de acordo com a gramática, de acordo com os livros de português que a gente aprende. Vocês me entenderam? Então tá aí, que vocês possam refletir sobre isso, tá? O preconceito linguístico não é legal. E a gente tem muito isso ainda. E a gente precisa entender que o outro tem a sua história e a sua maneira de falar vai dizer sobre a sua identidade, sobre o seu grupo, sobre as suas vivências. E ele não é melhor e nem pior que ninguém, por não, naquele momento, não estar falando a língua padrão, se for em uma situação formal, ok? Combinado? Então, pessoal, eu quero falar com você sobre o que é o idioma e o que é o dialeto, que muitos não entenderam isso aí. Idioma e língua é a mesma coisa. O idioma é a língua que um povo fala. O Brasil, a língua do Brasil é português. O idioma do Brasil é o português brasileiro, né? Porque o nosso português é diferente do Portugal e a gente já estudou isso, que é por causa da influência das línguas indígenas e africanas. Mas o que é o dialeto, então? O dialeto é um outro idioma? Não. Os dialetos são algumas formas diferentes que nós temos aqui no Brasil de se referir a algo. São algumas formas diferentes de dizer aquilo que já está na nossa língua, tá?
por isso o dialeto vai ser um idioma diferente? Não. Lá no Nordeste, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo do Nordeste. Aqui vocês falam mandioca. Lá no Nordeste, eles falam aipim, macaxeira. Só por isso, eles têm que falar um outro idioma? Eles sabem o português e dominam o português, como nós aqui no Sul também dominamos. Só que algumas coisas eles falam diferente da gente, mas eles têm a compreensão do português como a gente tem. Assim também como os catarinenses têm o português, a compreensão, como o pessoal do norte também. Se alguém daqui de Santa Catarina sair lá para Manaus, vai conseguir se comunicar. É claro que vai ter algumas coisas que eles vão falar diferente que aqui. Vão chamar diferente, mas isso não significa que é outro idioma, porque são algumas coisas que eles falam diferente e não impossibilita a nossa comunicação com eles por isso, tá? Por exemplo, aqui vocês falam carpir, né? Lá no Nordeste fala capinar. Mas nem por isso nós não vamos ter um diálogo. Por quê? Porque todos conhecem o português. Algumas coisas são diferentes. E essas algumas coisas que eles chamam diferentes, né? No Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste, a gente chama de dialetos. Mas o dialeto, ele está dentro do nosso idioma. Ele pertence, faz parte do nosso idioma. Ok? Por hoje é só.